virar a página e viver algo novo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, ainda que eu fique só nessa fala, nessa escola, eu vou me dar por satisfeito. Olha só, nós precisamos alcançar maturidade espiritual, e essa maturidade vai nos fazer entender o que é que Deus está falando nesse tempo. Então essa maturidade vai nos fazer entender o que é que Deus está falando nesse tempo. O Senhor diz para Abraão: vai, leva Isaque e sacrifica-o. E ele vai e leva Isaque. E quando Isaque já está deitado sobre o altar, quando ele já está com o cutelo na mão, lá em Moriá, o Senhor fala: não mata Isaque. É para matar ou não é para matar? Isso tem a ver com maturidade. Nós não vamos levar Marcos. Manda Marcos para mim, que ele é útil. Ele é útil ou ele não é útil? Qual que é o momento? Foi citado aqui, não o texto, mas a fala, quando Jó fala assim: porque Deus fala de uma forma e fala de outra forma. Não é porque Deus mudou de ideia, é porque o seu nível de maturidade agora é outro, irmãos. Está entendendo? Imagina o Marcos falando com Davi até hoje: vem papá, Davi. Imagina o Marcos até hoje: olha o aviãozinho, e ele abre a boquinha. Continuo falando ou paro por aqui? Porque tem mais coisa. Mais coisa que os pais fazem pelos filhos quando é bebê. Paro por aqui. Presta atenção. Essa é a nossa caminhada cristã, querido. Deus, Ele vai falando conosco, e Ele vai investindo em nós nesse relacionamento, na medida em que nós vamos crescendo nesse relacionamento. Ah, eu não vim na escola não, porque ninguém mandou um zap para mim. Você não está atrasado, não? Nesse entendimento? Não está na hora de você dar uma evoluída? Ah, eu vou mudar de igreja porque o pastor passou por mim e nem buzinou. Não está na hora de... Então aqui nós estamos caminhando aqui, nesses textos aqui, numa evolução de maturidade. Irmãos, o apóstolo Paulo era extremamente colérico. Tem um temperamento novo no mercado aí, que é o hemorrágico. Além daqueles 4 que já tinha, agora tem o temperamento hemorrágico, mais do que sanguíneo. Eu imagino que conviver com Paulo não era uma tarefa fácil. Dado a sua capacidade, ele vem do militarismo. Nada contra quem vem do militarismo. Tem 2 ali atrás me olhando. Ao contrário, eu tenho autoestima por quem vem da carreira militar. E tenho mesmo. Paulo, ele vem de um alto nível, um escalão romano dos militares. Paulo fala vários idiomas. Paulo foi forjado dentro de uma estrutura rígida. Então esse é o Paulo. Conviver com Paulo não era um negócio fácil. Você que está achando difícil conviver comigo? Tem essa palavra de conforto. Então, mas Paulo agora está na outra caminhada. Vai chegar um momento que Paulo vai dizer assim: Paulo, o velho e servo vosso. Ele está caminhando na maturidade. Ele está entendendo agora melhor algumas coisas. Quero aconselhar a igreja. Nós precisamos de avançar no que diz respeito à maturidade. O que eu enxergava de uma forma, agora eu preciso tentar enxergar por um outro ângulo, porque a minha maturidade é outra. O Ananias, a Dorinha,
que me ouvia pregar há 22 anos atrás e consegue me ouvir até hoje. Ora por eles, gente. Alguns de vocês não iriam sentar para me ouvir falar há 22 anos atrás. O Ananias, Dorinha, foram congregar conosco lá na Princesa Isabel, quando nós abrimos, e ele conversou com o pastor Serafim, que era o pastor da congregação. Ele falou assim: olha, eu fui lá, só tem umas 4 pessoas lá, eu estou com dó do André. Foi isso? Foi. Eu estou com dó dele, eu quero ir para lá, porque aí fica sendo 6. Só tem 4, vai ficar sendo 6 agora. Aí ele foi para lá, me ajudar. Eu não tinha carro. Ananias falou comigo assim: eu vou tirar uma cópia da chave do meu carro e vou te dar, porque a minha garagem não tem portão mesmo. Se você precisar, você nem gasta me chamar, é só bater a chave e sair. Você está ficando doido? Fácil não? E nós estamos aqui 22 anos depois. O tempo vai passando. Você precisa alcançar níveis de maturidade, irmão. Vou repetir, talvez alguns de vocês não quisessem me ouvir há 22 anos atrás. Não é que é tão melhor assim hoje, mas 22 anos atrás ainda era mais difícil. Então, aqui nós estamos falando, vamos falar de Marcos, mas estou falando primeiro de Paulo, nesse relacionamento de caminhada cristã, de viagens missionárias, de obra de Deus. Está dando para entender isso? Vamos lá. O texto, tem o texto na revista ainda. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Agora Pedro está chamando o Marcos de filho, dado esse relacionamento que eles tinham ali. Peculiaridades aí dos evangelhos. Mateus escreve aos judeus, ele fala sobre o Messias e rei. Marcos escreve aos romanos, ele fala sobre o homem perfeito, o Filho de Deus. Lucas, doutor Lucas, vai escrever aos gentios, conquistador, poderoso e servo. João escreve a todo que crê, a igreja, a verdade, o Logos divino e Filho de Deus. Observe aqui, esses evangelhos aqui vão falar muito do que Jesus fez. João vai falar de quem Jesus é. Em João, Jesus é a porta, é a verdade, é o caminho, a vida, é o bom pastor, é a água, é o pão, é o Logos de Deus, é Deus. Então, João, ele vai se ocupar em escrever sobre quem Jesus é. Os outros 3 evangelhos vão se ocupar em falar o que Jesus fez. No nosso caso aqui hoje, Marcos escreve aos romanos. Observa, querido, você evangelizar um povo que está dominando a sua região e dominando com mão de ferro. Anunciar o evangelho para esse povo. Essa era a tarefa de Marcos. Vamos ler juntos aí? Não, esses textos aqui é os que estão aqui, ó. Agora sim, vamos lá? Toma. Ele é muito útil para o ministério. Ontem eu estava batendo um papo com o pessoal do louvor e estava falando para eles sobre a importância de sermos relevantes. Sermos relevantes na vida das pessoas, na vida da igreja, por onde a gente passar, ser relevante. E você não é relevante por causa dos talentos que você tem. Você é relevante por causa da pessoa que você é. Você, a sua pessoa é relevante. Se eu não fosse um pregador, eu continuava sendo relevante. Se você não fosse um diácono, você continuava sendo relevante. Por causa da pessoa que você é. Você é uma pessoa joia, diga amém. Isso. Então, ser relevante não tem nada a ver com aquilo que o serviço que eu presto, mas com a pessoa que eu sou. É lógico que, na medida que vai prestando serviço, a gente vai manifestando a pessoa que nós somos. Mas a questão é outra. Ser relevante a partir de ser quem você é. Objetivos aí.
entender que Marcos, apesar de não ter convivido com o mestre, tornou-se um dos maiores confessores da fé cristã, conhecer os episódios que marcaram o ministério de João Marcos, aos quais fazem dele um personagem único da história do cristianismo, compreender o esboço e a composição canônica do Evangelho de Marcos. Essa questão da canonicidade, ela é muito relevante, nós vamos falar dela já já. Bom, então, Marcos, filho de Maria, vivia em Jerusalém. Certamente era de uma família muito bem sucedida financeiramente. Por quê? Porque o texto fala que reuniram na casa dele algumas vezes, e reunia muita gente. Como reunia muita gente, tinha que ser uma família que tinha alguma condição para receber esse pessoal, né? Tirando a ideia de que crente come um pouquinho mais, imagina reunir esse pessoal lá na casa dele de vez em quando. Então, né? Tinha que ter alguma condição para fazer isso. Era primo de Barnabé, presenças marcantes de Paulo e Pedro, juntamente com este Marcos. Marcos era tratado como intérprete de Pedro. Qual que é o propósito aqui? Alguns aspectos são relevantes. Primeiro, concentração nas atividades de Jesus, especialmente seus milagres. Essa aqui é o propósito do livro. Interesse pela paixão de Jesus. Repete várias vezes a predição do sofrimento de Jesus. Incentivar os destinatários a trilhar o mesmo caminho percorrido por Jesus. Ou seja, o caminho da humildade, do sofrimento e, se necessário, da morte por amor ao Evangelho. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder para mim, responda para você. O que você tem sacrificado por amor a Cristo? O que é que você tem sacrificado por amor a Cristo? Que tipo de sacrifício você tem feito por amor a Cristo? Você consegue responder isso? Qual é o seu sacrifício por amor a Cristo? Origem, cidade natal, família. Nós já falamos isso tudo no slide anterior. Últimos dias. Volte-se aí para a sua revista. Está escrito aí. Lá no terceiro parágrafo dos últimos dias. Algumas tradições posteriores afirmam que Marcos teria sido o fundador da igreja de Alexandria, atuando como pastor naquela localidade, e ali posteriormente teria sido martirizado. Você não vai encontrar essas informações na Bíblia. Aqui são informações das tradições. As tradições vão contando isso, tradição inclusive oral. A história vai contando isso. Deixa eu indicar para vocês um livro aqui muito legal, que chama-se História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Esse livro você vai encontrar na internet para poder baixar em PDF. Quero te lembrar que são não 50, nem 200, nem 400 páginas, é bem mais do que isso. História dos Hebreus. Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores cristãos, e eu tenho esse livro, é um livro de pesquisa muito bom, vale a pena você adquirir, baixa na internet lá, de grátis, tá bom? Vamos ler juntos aí? Aquela que se encontra poucos estudiosos creem que a Babilônia citada em 1 Pedro 5,13 é de fato a antiga e conhecida cidade assíria. A maioria dos grandes eruditos rejeita tal hipótese. Joséfo, um dos maiores historiadores judeus, faz-nos entender que é praticamente impossível que Marcos e Pedro tenham feito da Babilônia assíria o centro de suas atividades missionárias. Então, aqui não se refere à Babilônia, que era do Império Assírio, tá? Mas é uma outra localidade.
Bom, vamos lá. João Marcos, traços ministeriais. Provavelmente foi escrito entre os anos 55 e 65 depois de Cristo. Os destinatários. O Evangelho de Marcos teve como destinatário os cristãos romanos. Propósito, vamos ler? Contar as boas novas de Jesus e fortalecer a fé dos que já haviam recebido o Evangelho. Irmãos, deixa eu incentivar você a fazer algo. Procure fortalecer a fé daquele que está abatido na fé. Não é difícil encontrar. Você vai encontrar muita gente que não está desviado, não abandonou a fé, não está caído, não está envolvido em situação de pecado, mas está assim abatido. Procure levar uma palavra de ânimo ao abatido. Procure levar uma palavra de esperança ao abatido. Dizer para essa pessoa: olha, o Senhor é poderoso para mudar isso. O Senhor é poderoso para abençoar você, para guardar você. Não se desvie da fé, não abandone a fé, mantenha-se firme na fé. Então, a carta aqui, o Evangelho de Marcos, ele tem esse propósito de fortalecer na fé aqueles que estavam recebendo o Evangelho, principalmente o novo convertido. Nós não podemos traçar uma linha de novo convertido, de velho convertido, mas eu vou dar aqui uma ideia do que eu penso. O que eu julgo por novo convertido? Aquela pessoa que aceitou a fé e que tem até 2 anos de batismo. Para mim, esse é um novo convertido. Tem até 2 anos de batismo, caminhando aí. Quem tem até 2 anos de batismo aqui, levanta a mão. Até 2 anos de batismo. Esse aí é o novo convertido. No seu caso não, Mical, que você nasceu na igreja. Então esse é o novo convertido. Certo? É lógico, irmãos, isso é... Eu fiquei muito frustrado quando eu descobri que aquela ideia antiga de que até 18 anos é adolescente. Tinha uma ideia antiga assim, não tinha? Quem lembra? Até 18 anos é adolescente. Eu acabei descobrindo que não. Que a adolescência vai até a idade em que a pessoa vai alcançar a maturidade. Tem gente aí com 50 anos, adolescente. Tem gente aí com filho adolescente, e ele também é adolescente. Quando eu descobri isso, quase infartei. Mas eu comecei a entender, adolescentão. É o tal do jovão e da jovona. É nesse caso. Adolescente, comportamento adolescente, mentalidade adolescente. Então, o novo convertido é mais ou menos nessa ideia aí. Para mim, até 2 anos de batismo, o novo convertido. Só que tem uns que estendem um pouco mais. Tem 5 anos, mas ainda está cambaleando na fé. A ideia aqui é a ideia do bebê que está aprendendo a andar. Um bebê com 2 anos já anda com mais firmeza. A Risa Vitória andou com 10 meses e passou a falar fluente com 1 ano e meio. Mas tem criança que com 1 ano e meio ainda não anda com firmeza, ainda está cambaleando. Mesma coisa o novo convertido. O novo convertido, 1 ano, 1 ano e meio, ele ainda está meio que cambaleante, né, Ingrid? Meio que cambaleante ainda. Depois ele vai pegando aquele prumo, né? Vai aprumando. Se bem que alguns já têm 5 anos de crente, já tem 10 e está engatinhando ainda. E deixa eu falar para vocês, é melhor essa pessoa com 10 anos de crente engatinhando aqui do que andando a passos largos lá fora. Então vamos ter paciência com os nossos irmãos que têm dificuldade na fé. Não estou falando daqueles que não querem servir a Deus, que não querem congregar, que não querem andar conosco. Não estou falando disso. Estou falando daqueles que querem caminhar conosco, mas que têm dificuldade, está engatinhando na fé. Uma hora dessa ele levanta e sai. Quem entendeu? Como a Rise andou com 10 meses, eu achei que o André fosse andar também.
Aí fiquei fazendo só com ele, 40 dias. E nada. Um dia eu viajei e recebi a notícia, liguei para a Regiane. Ela falou, o André está andando. Eu falei, como assim? Não, levantou aqui e partiu. É assim. Vamos ter paciência com os nossos irmãos. Eles vão se firmar na fé e eles vão caminhar com firmeza. Isso. É só ter um pouquinho de paciência. Por que João Marcos voltou para casa? E aí são 6 especulações. Por que João Marcos resolveu deixar uma viagem missionária onde ele estava e voltar para casa? Primeiro, ele poderia ser muito jovem e ter sentido saudade de casa. Olha, irmãos, existe uma coisa que não é fácil, é quando você está numa cultura diferente, com costumes diferentes, com tudo diferente. Você vai ter experiência, você vai ter as experiências transculturais, você vai ter em alguns momentos assim, algum choque de realidade. Pode ser que João Marcos viu outras culturas e outras realidades, ele ficou, opa, vou voltar para casa, porque era minha mãe. É mais ou menos isso, entendeu? Ele poderia não se sentir confortável em evangelizar os gentios. Ele poderia ter encontrado dificuldades em relacionar-se com Paulo, até falei isso aqui já. Já que essa manhã é manhã de conselhos, vou dar mais um. Valorize e invista em relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Não, porque eu vou seguir carreira solo. Olha, o Senhor não te chamou para seguir carreira solo. Nós temos que caminhar juntos. Sozinho você pode ir mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. É melhor a gente ir junto do que você ir sozinho. Tem alguém que você tem dificuldade de se relacionar? Vai orando ao Senhor, vai clamando ao Senhor, clamando a Deus por misericórdia pela vida dele. E aqui para nós, pode ser que o problema é até você. Com todo carinho. Pode ser que você está com muita dificuldade de caminhar com alguém, mas o problema não é o outro, é você. Porque nós temos muita dificuldade em dizer que o problema é o outro. Muita facilidade em falar que o problema é o outro e muita dificuldade em falar que nós somos o problema. Quer ver? Quer ver o negócio? Dificilmente você vai ver uma mãe falar assim, eu não ando com meu filho não, porque ele é má companhia. Má companhia é só os filhos dos outros. Os filhos dos outros, má companhia. E o seu? Tem até uma auréola, né? Então, ele poderia não se ter adaptado às viagens marítimas, ele poderia ter receado enfrentar os embates que se apresentariam no caminho. Então, aqui, alguns dos motivos de por que João Marcos poderia ter resolvido voltar para casa. Alguma pergunta até aí, gente? Não? Ok, tudo certo? Então nós vamos lá. Marcos e Paulo, a reconciliação. Volte para a revista. A próxima vez em que o nome de Marcos aparece nas Escrituras, depois da cisão narrada no livro de Atos, o evangelista já está na companhia de Paulo, estando o apóstolo preso. No final da carta que Paulo escreveu a Filemon, o apóstolo referiu-se a Marcos como o seu cooperador. Na segunda carta que escreveu a Timóteo, no final de sua vida, o apóstolo demonstrou apreço pelo serviço do evangelista. E aí está aí os textos da saudações. Vamos ler esse aqui, porque os outros nós já lemos. Marcos, Aristarco, você que pretende ter um filho, fica uma opção de nome muito boa. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Carta de Paulo a Filemon. Quem já leu a carta de Filemon, levanta a mão. Ah, você que não leu está perdendo muito. A cartinha curta, e Paulo vai dar um show
um show de o que é ser irmãos, ser cristãos e cuidar uns dos outros. Vale a pena você ler a carta de Filemon, muito joia, como toda a Bíblia. João Marcos, o escritor. O propósito, nós já falamos anteriormente, lá na parte de introdução, eu falei do propósito, porque eu achei que essa parte inteira lá. A composição canônica, isso aqui, irmãos, eu acho extremamente relevante, e eu fiz questão de colocar isso aqui, porque é o seguinte, olhem para mim, por favor, depois nós vamos para o slide ali. A Bíblia tem quantos livros? A Bíblia tem quantos livros? 66. No Antigo Testamento são quantos? 39. Então, logo no Novo Testamento, 27. Não se usa mais o termo Velho Testamento, se usa o termo Antigo Testamento. Por que na Bíblia católica tem 7 livros a mais? Os católicos falam assim, não, porque na Bíblia protestante está faltando livro. Não, na verdade está sobrando 7 livros na Bíblia católica. É porque esses livros, eles não passam no processo de canonicidade. Ao contrário, eles foram encontrados agora, no século passado, e adicionados à Bíblia. E você vai encontrar nesses livros algumas falhas. E estas falhas, não podemos chamar esses livros de inspirados, porque estas falhas contradizem o que diz a Escritura. Por exemplo, lá no final do livro de Macabeus, vai dizer assim: se porventura o leitor achou esta obra ruim, cansativa, ou se o leitor não agradou desta obra, foi o máximo que eu pude fazer. Ora, se o leitor não gostou, foi o máximo que eu pude fazer, me perdoe, então não pode ser inspirado por Deus. Deu para entender? Aqueles livros, meus irmãos, têm valor histórico, mas não tem valor de inspiração. E tem ainda o acréscimo lá do livro de Daniel, que 2 sacerdotes se apaixonam pela mesma mulher, mas não vem ao caso agora. Você vai ter lá ainda no livro de Baruque, um profeta aconselhando um cara que vai casar. A mulher já casou algumas vezes, mas na noite de núpcias vem um demônio e mata o marido. Mas o cara está querendo encarar assim mesmo. A mulher deve que era muito bonita, né? Mas ele chama o profeta e fala, me ajuda aí, como é que eu vou fazer? Eu vou casar, eu vou morrer também, não é possível? Aí o profeta fala com ele assim, você vai pegar coração e rins de peixe, vai colocar a queimar no quarto, vai fazer um incenso, e essa fumaça vai expulsar os demônios que estiver lá. Isso é inspirado, gente? Estou perguntando. Isso é inspirado, gente? Isso não é inspirado. Então, são estes erros, e eu poderia citar outros aqui, só o tempo que não deixa. Estes erros, nestes livros a mais, irmão, eu tenho 4 Bíblias católicas. Então, não estou falando aqui porque eu acho, não, está lá, nas Bíblias católicas. Estes erros fazem com que estes livros não componham a Bíblia Sagrada. Bíblia vem de uma palavra que é biblion, que significa conjunto de livros, ou biblioteca. Por isso tem 66 livros, é uma biblioteca, está aqui, ó. Tá certo? Então, o processo de canonicidade, ele passava por alguns critérios, vamos ler aqui. Como é definido o cânon do Novo Testamento? A palavra cânon significa vara de medir, ou medida, não é cano, viu gente? Cânon. Então, esse cânon significa vara de medir. E essa vara de medir, ela tem alguns critérios para medir. Em concílio foi em Cartago, 397 d.C., mas as próprias escrituras já estabeleciam algo. Por exemplo, a carta de Pedro, que a escritura é inspirada, digna de aceitação e por aí vai. Não é de produção humana.
Quanto aos critérios levados em conta são, vamos lá, sua origem o quê? Ou de geração apostólica, observação, apóstolo como ofício e não como dom. Então, qual que é a origem apostólica? Aqui a gente chama de apostolicidade. Esse escrito aqui, ele tem apostolicidade. Os apóstolos tiveram conhecimento desse escrito aqui e os apóstolos aprovaram esse escrito. Essa apostolicidade dizia que aquele texto era inspirado por Deus. Não, os apóstolos desconheceram esse texto. Então, esse texto aqui não tem valor de inspiração. Primeira coisa é a apostolicidade. Sua ortodoxia na doutrina cristã. Esse texto aqui, ele segue um padrão na ortodoxia cristã. Ele não vai divergir. Isso é como você lê as leis do Antigo Testamento. Só uma pincelada rapidinha aqui. Lá no Antigo Testamento você vai ter leis cerimoniais, leis nutricionais, você vai ter lá leis morais, leis de convívio. Então eu preciso conhecer, ao ler as leis do Antigo Testamento, que tipo de lei era aquela? Era uma lei cerimonial? Era uma lei moral? Era uma lei que tinha a ver com as questões nutricionais? Certo? Nós temos que entender muito bem isso. Porque senão a gente pega as leis que eram leis cerimoniais e estabelece doutrinas em cima daquelas leis. Certo, irmãos? Um dia alguém veio defender para mim que mulher não pode usar calça, porque calça é roupa de homem, e a Bíblia diz que o homem não vai tirar a roupa de mulher, nem a mulher vai tirar a roupa de homem. Mas o mesmo texto diz que quando um homem morria, sem deixar filhos, o irmão mais novo, solteiro, tinha que casar com a cunhada, para gerar filhos e suscitar a descendência do irmão que morreu. Aí eu perguntei, na sua igreja, as viúvas casam com os cunhados? Sangue de Jesus tem poder. Está no mesmo texto. Tem outras coisas que eu falei com ele, mas não vem um caso aqui agora. Você poderia escandalizar comigo. Então, nós temos que entender de que tipo de leis o Antigo Testamento está tratando. Está claro isso, irmãos? Comigo, por favor? Então, aqui, o relato, o escrito, ele tem sua ortodoxia na doutrina, ele segue a doutrina cristã certinho. E, por fim, seu uso litúrgico, antigo e generalizado. São os três principais critérios de canonicidade. E o Evangelho de João, de Marcos, ele alcançou todos esses critérios aqui e considerado, então, um escrito inspirado por Deus. Vale um amém? Aí vem o cânon do Novo Testamento. Eu queria trabalhar um pouco disso aqui, nós vamos deixar uma outra oportunidade. Destino, já falamos que é aos romanos. Os milagres de Jesus aqui no livro de Marcos: expulsão de um espírito imundo, acalmou a tempestade, demônios entram numa manada de porcos, ressurreição da filha de um chefe, alimentação de 5.000 e tem mais milagre para baixo aqui. Bom, a questão aqui, para a gente concluir, é essa. Está aí, ó. A opinião, está na sua revista. A opinião de Paulo e dos demais discípulos não impediu a continuidade do trabalho evangelístico. A conduta reta possibilita que seja lançado sobre nós um olhar, o quê? Perdoador. A cooperação no trabalho evangelístico deve estar acima das discordâncias pessoais, e o louvor pode vir. Então, nós fechamos aqui a questão do livro de Marcos, dizendo que Marcos foi extremamente relevante
no seu tempo, nos seus escritos e na convivência com os apóstolos, porque ele soube compreender o momento dele, de Paulo, de Pedro, de Barnabé, e depois ele soube dar a volta por cima para viver um outro momento para a glória do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o favor de Deus esteja conosco e que sobre nós repousa a mesma bênção do discernimento de Marcos. E você fala amém e o louvor vai cantar.